estava comentando aqui o ambiente de Alice no País das Maravilhas, né? Tem até uma cadeira ali que não está nem... Essas cadeiras aqui, absurdas, mas... Bom, eu gostaria de desejar as boas-vindas a todas e todos, as pessoas que se interessaram em vir aqui hoje. Nós temos no programa um evento diferente, um evento especial, que é uma aula inaugural que foi coordenada com vários programas de pós-graduação aqui, não só da UFRJ, mas também da Universidade Federal Fluminense da Unirio. E eu vou começar a só fazer uma menção rápida a todos esses programas que participam. Nós temos, em primeiro lugar, o programa de pós-graduação em dança do UFRJ, cuja coordenadora é a professora Lígia Torinho, que está ali. O PPG em Educação Física da UFRJ, a professora Laís Bernardes, que está em algum canto também, professora, seja bem-vinda. O programa de pós-graduação em Artes da Cena da UFRJ, a professora Elizabeth Mota, que já chegou. Vou terminar o UFRJ com o programa EICOS, que está patrocinando esse evento, que constitui-se uma aula inaugural para todos os programas. Nós temos também o programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal Fluminense, o professor Emílio Carvalho. Está aí. É o Emílio! Eu pensei que era outro Emílio. Seja bem-vindo, Emílio. O programa de pós-graduação em Música da Unirio, eu tenho a impressão que a coordenadora não está. O programa de pós-graduação em Educação da Unirio, a professora Cláudia Miranda, que está ali na frente. O programa de pós-graduação em Artes Cênicas da Unirio, com a professora Juliana Manhães. Juliana... eu conheci a Juliana de manhã. Bom, bem-vindos a todas e todos. Nós temos como convidado especial para o dia de hoje o professor José Jorge de Carvalho, que está aqui ao meu lado, que é do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília. Ele coordena um programa nacional, que é o Programa Encontro dos Saberes, que é mantido, patrocinado por... eu não sei direito como é que é do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia na Inclusão do Ensino Superior, financiado pelo CNPq. Então, muito boas-vindas a você. Muito obrigado por ter vindo lá de longe para vir compartilhar os seus conhecimentos. A palestra que ele vai fazer se intitula Encontro de Saberes como movimento de inclusão epistêmica e descolonização do conhecimento acadêmico. Isso é um tema que é caro a muitas pessoas que estão se debruçando nas suas pesquisas, nas suas colaborações, nos seus projetos de intervenção. E eu dou as boas-vindas ao professor, vou passar a palavra para ele, que a estrela é ele aqui. Vou usar esse aqui que eu posso... A gente combinou que ele vai falar uns 40 minutos, aí depois a gente vai ter uma roda de conversa aqui. Só lembrando a todas e todos que nós temos obrigatoriamente que desocupar o auditório às 6 da tarde. Tem que estar vaziozinho com 6 horas a gente sai correndo. Tá bom, eu posso usar esse aqui. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço imensamente ao professor Milton pela apresentação, agradeço à professora Samira Costa pela articulação de tantos colegas em vários programas para discutir o Encontro de Saberes e aqui nas universidades do Rio de Janeiro. Agora que nesse momento a UFRJ vai abrir o Encontro de Saberes na graduação, no fundão, na área da medicina, da saúde, e a disciplina de pós-graduação aqui no EICOS, na Psicossociologia Comunitária. Juntando-se assim a UF, Universidade Federal Fluminense, que já se prepara para a terceira edição, né, que já
abriu o Encontros Saberes desde 2017 e quem sabe também a discussão também com os colegas da Unirio. E temos então aí uma energia própria do Rio de Janeiro. Certamente o projeto assumirá características muito locais, muito diferentes de outros lugares, pelas próprias características do Rio de Janeiro. O que eu pensei eu vou apresentar muito basicamente assim, em que consiste, como se fosse da gênese ao momento presente do projeto Encontros de Saberes e, de fato, deixar mais ouvir vocês em seguida, porque também é um público muito variado, são pessoas de diferentes, né, com diferentes trajetórias, e é difícil também prever como que interessaria mais a cada um. E, dado o título que eu dei do projeto de inclusão epistêmica e descolonização, só muito brevemente coloco que a discussão sobre a descolonização do conhecimento, a discussão sobre a descolonização nas universidades, pelo que eu tenho feito um levantamento nesse momento, é uma discussão quase mundial. O eurocentrismo, em certo momento, ele foi triunfante ao longo de todo o século XX, e ele praticamente forçou o resto do mundo a seguir o modelo universitário que foi formado lá, mais ou menos o modelo Humboldtiano, de 1807 em Berlim, um pouco da reforma também napoleônica. Então nós podemos ver que no século XIX, o mundo hispânico, todas as universidades da América Latina, que já são muito mais antigas que as brasileiras, estavam seguindo exatamente esse modelo também, com a variante de que ao mesmo tempo eram vocacionais, porque eram também católicas em sua maioria, né, jesuítas e salesianos, etc. E na segunda metade do século XIX também houve uma pressão gigantesca sobre a China, né, depois da Guerra do Ópio, a China teve que abrir também universidades segundo o modelo ocidental. E mais adiante, com a restauração Meiji no Japão, no último quartel do século XIX, o Japão também se torna também um país que tem que reorganizar suas instituições de conhecimento para modernizar-se, como se dizia. Então, você tem a Universidade Imperial de Kyoto, por exemplo, de onde sai depois a Escola de Kyoto. Então, são todos forçados a se ocidentalizar também na estrutura universitária. Podemos ver isso em todas as partes. Uma coleção de livros que eu vou organizando, por exemplo, na Malásia. Agora você tem livros chamados Descolonização das Universidades. Eles começam a surgir em várias partes do mundo. Na Indonésia, na Malásia, tem vários sobre a África do Sul, Nigéria, tanto do língua francesa quanto da língua inglesa, o Oriente Médio também, né? Praticamente todas as regiões, em algum momento, apresentam um perfil eurocêntrico. E as reações começaram com os processos de descolonização, e nós entramos, na minha leitura disso, tardiamente talvez, nesse movimento de enraizar a universidade brasileira, fazer com que ela tivesse algo mais próximo do perfil da nossa diversidade epistêmica própria. Nós entramos, me parece, mais recente, quer dizer, mais tardios comparado com os nossos colegas hispânicos, mas também demos uma acelerada bastante importante nos últimos tempos. E mais do que as teorias da descolonização, eu penso que muitas delas, na verdade, são projetos, são desejos, né? São projeções teóricas de como se deveria, se é necessário descolonizar, é preciso descolonizar, mas nem todas oferecem necessariamente um caminho para a descolonização, nem todas significam a intervenção. O Encontro de Saberes, ele é simultaneamente reflexão e intervenção. Não faz sentido que seja só uma reflexão sobre o estado eurocêntrico das nossas universidades, é uma proposta de intervenção. E eu procuro associar, então, a discussão da descolonização com o crescimento do Encontro de Saberes, a partir também de uma leitura que seja geopolítica do campo acadêmico e do mundo. Muito brevemente, só como um pequeno exemplo, porque descolonizar pode significar muitas coisas.
descolonizar poderia ser desvestir, né? Desfazer, né? Como você tinha uma roupa que não te cabe, então você desveste, você retira essa roupa. Isso seria um modelo mais simples, mais causal, de que nós somos colonizados, a gente vai se descolonizar, a gente vai retirar da nossa cabeça tudo que temos sido, como temos sido colonizados, e como se o significante pudesse ser neutralizado e retirado. Então, o primeiro sentido da descolonização seria uma retirada de significantes. O significante incomoda, ele sufoca, provoca reações de vários tipos, algumas mais pelo lado da depressão, outras mais pelo lado da raiva, e então é preciso tirá-lo. Dois exemplos eu poderia dar desse sentido da descolonização. É um movimento que tem na África do Sul, recentemente, talvez alguns de vocês conheçam, chamado Rhodes Must Fall, né, que tem uma estátua de Cecil Rhodes, um grande racista, fundador, né, dono daquelas terras todas das universidades. Então, os estudantes tentando destruir a estátua de Rhodes, pelo símbolo do racismo, símbolo do eurocentrismo, do imaginário racista na África do Sul. Retira a estátua é o símbolo, digamos, né? Um significante que não precisa ser retirado. Eu me lembro, agora estava conhecendo o Roldan, que está aqui, o professor Roldan, que é filho de um grande amigo meu lá da Venezuela. Eu estava em Caracas no ano 1992 também, destruíram a estátua de Colombo, né? No quarto centenário, no quinto centenário, que estava na Praça Venezuela, onde eu andava muitas vezes. Assim, aquele significante tornou-se insuportável ao ser eliminado. Então, esse é o sentido mais direto da descolonização, seria outro. Os outros seriam mais mediações de vários tipos. E aí, falando da geopolítica, muito brevemente, por exemplo, mesmo Homi Bhabha, o pensamento pós-colonial é um pensamento muito rico, muito fértil, muito inspirador, né? Ranjit Gurra, Gayatri Spivak, Homi Bhabha, e depois também com Edward Said, os três da Índia e do Oriente Médio, da Palestina. Esse é um pensamento que refaz a contrapelo a historiografia do que foi, né, a história da Índia, a história do Oriente Médio, mas ele, para nós, ele é um pensamento que está escrito na língua inglesa. Se vocês veem, a maioria da bibliografia desses autores sai toda em inglês, quando muito aparece algum título em francês. E tem conosco uma relação que eu poderia chamar assim, uma relação de unilateral, que nós os lemos, mas eles não nos leem. Então nós podemos aprender deles, mas nós não podemos dialogar com eles. Isso não nos é dado, nunca aconteceu. Um segundo, muito mais próximo, próximo de nós, que é o que a gente poderia chamar do pensamento decolonial. Ele está localizado geopoliticamente entre a língua inglesa e a língua espanhola. Muitos deles escrevem nas duas línguas, né? Como Ramon Grossfogel escreve em inglês e escreve em espanhol, Samuel Maldonado Torres também, Mignolo também, Catherine Walsh. Então, uma base deles é parcialmente nos Estados Unidos e outra base nos países latino-americanos, na Colômbia, no Peru, no Equador. E eu observo algo muito parecido, que nós os lemos, mas eles também não nos leem muito. Tanto que, olhando a bibliografia dos trabalhos desses colegas, nós não aparecemos. Então, significa que nós temos uma geopolítica muito própria a ser construída, que está na língua portuguesa, e que está e com uma trajetória própria, então, do país. Como tivemos uma realidade universitária muito particular, que é o fato de que foram muito tardias, somente no século XX, então até a ideia colonial já não faz muito sentido, né? Porque são todas, numa época que seria já modernista quase, né? Nos anos 20, 30, 40, né? Então isso me dá um pano de fundo que pensar o momento em que nós estamos seria construir algo muito mais próximo da nossa situação. Então, o encontro de saberes, ele é uma intervenção que podemos chamar numa linha descolonizadora que ocorre com um clima de transformações e de lutas muito próprio do Brasil.
não é que nós tiramos uma agenda que vinha ou da língua inglesa, ou da língua francesa, ou da língua espanhola e resolvemos fazê-la aqui. Ou sequer da língua portuguesa que fosse da Europa. Ela realmente é muito mais um resultado daqui. Então, muito brevemente, uma espécie de linha do tempo para mim, assim, uma linha do tempo descolonizadora dos últimos 10 anos, que levaria até o Encontro de Saberes. Para mim, um momento, claro, sempre tem, eu nunca sabe onde é a origem, é sempre um marco que a gente coloca, né, heuristicamente, esse marco é sempre, cada um pode construir, o colega pode fazer um outro marco. O meu marco, mais ou menos, seria, para mim, né, apesar de lutas anteriores, desde a Marcha Zumbi dos Palmares, né, de 95, em Brasília, aí cria-se um GTI, na época de Fernando Henrique Cardoso, para começar a pensar em ações afirmativas. Eu acho que poderia ter, para mim, um marco, a Lei 10.639, de janeiro de 2003. Para mim, essa é a primeira lei descolonizadora do Brasil, das universidades brasileiras. Que até então, um estudante poderia atravessar o seu curso inteiro na universidade sem saber absolutamente nada de cultura afro-brasileira, porque não era obrigatório. Dependendo das matérias que a pessoa escolhesse, assim, das seletivas, ele poderia sair sem saber nada do que são sociedades indígenas, nada do que foi a sociedade afro-brasileira. Aí coloca obrigatório História da África e cultura afro-brasileira. Então isso é uma descolonização de um conhecimento que era 99% eurocêntrico, um imaginário completo. Então, para mim, o ano 2003 teve a lei como marco descolonizador e também no mesmo ano, em março, a CEPIR também, né? A instalação da secretaria, né, com o estatuto de ministério, Secretaria de Promoção, né, de Política de Promoção da Igualdade Racial. Também é um movimento descolonizador, análogo aos dos países africanos logo após a colonização, dos anos 50, 60, 70. Por isso que eu digo que, em um certo sentido, nós chegamos mais tarde. E a lei ainda, e a descolonização colocada no primeiro momento pela Lei 10.639, só se completa em 2008 com 11.645, porque até então também a parte indígena estava fora. Então, se nós quisermos pensar, assim, vendo a história um pouco mais de longe, nós podemos imaginar um estudante universitário brasileiro até o ano 2008, um jovem ou uma jovem, não precisariam saber absolutamente nada, inclusive saber nem quantas são as nações indígenas do Brasil, quantas línguas existem, que características têm, porque não era obrigatório também. Então, 2008 passa a ser obrigatório as duas, afro-brasileiro e indígena. Para mim, esse é um marco legal da descolonização, que podemos apropriar deles como quisermos. E, paralelamente, no ano 2002 para 2003, simultâneo à lei, a luta pelas cotas. Então, a luta pelas cotas marcou também, tipicamente para o Brasil, uma ação descolonizadora. Porque imediatamente após as cotas, as primeiras gerações, os primeiros estudantes cotistas começaram a cobrar dos professores, e as ementas eram todas sem autores negros, sem literatura, sem teatro, sem música. A cultura afro-brasileira também não entrava nas ementas. Isso foi cobrado imediatamente. Em seguida, os estudantes indígenas também cobrando a presença da cultura indígena nos cursos. Essa cobrança está até hoje, ela não foi resolvida. E ela se intensifica. Ela já melhorou, creio eu, nos últimos anos, né? A Unilab, por exemplo, tem umas ementas praticamente a mais descolonizadora até agora, né? Uma parte também na Unila, na Universidade do Sul da Bahia, sobretudo as mais novas. Elas estão com um clima de mais diversidade epistêmica, mas ainda assim me parece que estão longe da nossa expectativa. Após as cotas, e o que levou realmente ao Encontro de Saberes foram os 2 seminários de políticas públicas para as culturas populares em 2005 e 2006. Com esses seminários, na época de Gilberto Gil, houve uma escuta, né, da diversidade cultural do país e das reivindicações colocadas pelos mestres e mestras nos 2 encontros, estavam querendo entrar no ensino formal, entrar na escola. Os mestres queriam participar da escola. Isso, participei, né, das emendas dessas duas reuniões. Em 2007, fez-se um acordo entre o Ministério da Cultura e da Educação, que é uma portaria interministerial
para reintroduzir as artes e os ofícios dos saberes tradicionais no ensino formal. Esse era o nome dessa portaria. Foi a primeira portaria, número 1. O Ministério da Cultura nunca havia tido nenhum acordo com o Ministério da Educação. Na verdade, que antes, na origem, era Educação e Cultura, né? Foi se separarem e eram mundos à parte. Então, na verdade, foi desafiado, esse desafio veio da cultura, veio do Ministério da Cultura para o Ministério da Educação. Em 2009, quando abrimos, então, o Encontro Saberes, logo, imediatamente, fizemos uma parceria com o Ministério da Cultura para tentar cumprir, na prática, essa reivindicação dos mestres de trazer mestres e mestras para o ensino formal. Então, fizemos para o ensino superior e não para o ensino médio. Aí, criamos, então, o projeto que a gente chama de Encontro Saberes, com uma disciplina nova. No caso, nossa primeira edição na UNB, nós fizemos que fosse de módulo livre, de maneira que ela fosse acessível aos estudantes de todas as áreas, um pouco para também estimular, né, interesses que a gente nem sabia de qual áreas poderiam vir. Uma disciplina de módulo livre e, com o acordo com o MINC, trouxemos 5 módulos, 5 mestres de diferentes áreas, porque como era um projeto piloto, o Ministério da Cultura disse que deveriam ser mestres de diferentes regiões do país, para representar aí a diversidade, né? Nas edições seguintes, isso não sempre precisou ser assim, e evidentemente não é o caso, porque as distâncias do país é gigantesco para que cada universidade tenha que trazer mestres de diferentes regiões para compor a disciplina. O Rio de Janeiro tem um número suficiente de mestres e mestras que não precisa convidar, só se quiser. A mesma coisa, Minas Gerais, Bahia, qualquer um deles, né? Espírito Santo, qualquer um. Mas então, com isso, nós abrimos a disciplina e criamos um mecanismo que seria o mestre ou a mestra da aula e tem um professor parceiro, que é de uma área próxima, né, onde o mestre ou a mestra, mais ou menos próxima, porque os mestres são polímatos, na verdade são todos transdisciplinares. Nós é que estabelecemos um vínculo parcial, né? O mestre Bio Alexandre, né, do Cavalo Marinho. Então ele veio com 2 professoras das cênicas, colocando que fosse teatro popular, mas de fato podia estar na música, se fosse o caso, né? Podia estar em outros lugares. E o mesmo mestre Zé Jerômica, do Congado, veio como professor da música. Ele veio como se fosse um mestre da música, mas Zé Jerômica também é um mestre do Congado, é um mundo integrado de artes, então não é somente música. Então, todos os encaixes que a gente faz são parciais. Os mestres extravasam, na verdade, a grade Humboldtiana que nós temos aqui formada. O IFES até que também é o estilo dos mestres, interdisciplinar ou talvez até transdisciplinar. Mas a maioria ainda são muito fechadas dessa maneira. Então, o projeto abrimos em 2010 na UNB e reproduzimos em 2011, 2012, 2013 com diferentes mestres, com diferentes tradições de conhecimento. E em 2014 nós fizemos uma segunda parceria com o Ministério da Cultura para abrir mais 4 universidades, que acabou tornando-se 5, porque houve uma oportunidade extra. Então, em 2014, nós não abrimos Encontro Saberes na UNB e ele foi aberto, então, na Universidade Federal de Minas Gerais, Juiz de Fora, Pará, a Estadual do Ceará e a do Sul da Bahia. Aí viu-se muito mais, porque o trabalho foi minucioso e maravilhoso. A Universidade do Sul da Bahia, que acabaram de ser aberta, né, na verdade, talvez eu ache a que mais rompe com o modelo Humboldtiano, é mais integrada, mais interdisciplinar, eu creio. A Unilac também. Mas então o que eles fizeram? Os professores visitaram todos os povos tradicionais do sul da Bahia, como depois fizeram aqui também, aqui, né, na Fluminense, né? Ou seja, uma escuta, marisqueiros, os mateiros da Mata Atlântica, pataxós, tupinambás, povo de santo, povo de terreiro, artesãos de vários tipos, raizeiras. Então, foi trazido para a Universidade Federal do Sul da Bahia a diversidade epistêmica da região, que, como eu falei numa conferência lá, que é uma universidade enraizada. Uma característica do nosso modelo eurocêntrico que são universidades enraizadas. Elas estão numa cidade, elas poderiam estar a 1000 quilômetros ali, que não faria muita diferença do que elas estão.
A UNB mesmo é assim, ela poderia estar em Araxá, como era uma proposta de levar a capital para lá, né? Ou a Unicamp, ela poderia estar numa outra cidade de São Paulo, que não faria muita diferença do que é a diversidade epistêmica, se é que tem, não muita, na Unicamp, né? Porque ela é muito eurocêntrica. Então, a UNB também são todas. Então, no caso, a UFSB, ela escuta os povos da região onde ela se encontra. Também no Pará, ele muda o modelo de módulos e passa a ser um encontro de saberes das artes. Foi um encontro de saberes na música, na graduação, e no PPG Artes, na pós-graduação das artes. E aí, de uma só vez, em um só ano, a UFPA teve mais diversidade musical na sua escola de música que ela jamais teve. Porque só se ensina, infelizmente, né, música clássica europeia na maioria dos departamentos de música das escolas de música do país, né, das nossas universidades. Aí ela trouxe o carimbó, né, trouxe o boi-bumbá, cordão de pássaros, que ela aumentou o leque maravilhoso de opções do Pará. No caso do Ceará, abriu-se por outro lado, que foi o reitor, a psiquiatra, e ele sugeriu, conversamos longamente, ele queria que a gente fizesse um encontro de saberes de saúde mental. Os especialistas não eurocêntricos em saúde mental. Aí evoluímos a conversa e chegamos ao encontro de saberes da cura. Para ser uma palavra mais transdisciplinar, nem mais multidimensional do que a mental, porque não é só mental, né? É corpo, mente e espírito. Então vieram 2 pajés, Itaguari, Tremembé, e 2 mestres, uma mestra também da região do Cariri, outra da região do Quixadá, também que são raizeiras. Um é uma mistura de raizeira com reizado. Quer dizer, ela dá remédios também a partir das raízes, mas também a música é uma fonte de cura. Então já foi outro universo de comparação da música com a cura, né, com plantas, então se irradia por vários lados. Aí e o Cariri também, a Universidade Federal do Cariri também fez o encontro de saberes das artes, das tradições de arte do Cariri. O Cariri é um dos polos, né, muito fortes, né, de cultura popular do país, né? Como o Recôncavo, como o Vale do Jequitinhonha, vários desses lugares que intensificam. Em 2015 foi aberto na URGS, e a ideia dessa enraizamento aparece também, porque quais são os mestres que foram para a URGS? Indígenas e negros, os dois grupos, os dois povos tradicionais excluídos, né, da tradição da URGS, né? Não estou falando mal da URGS, meus colegas lá que fizeram essa escolha, porque é óbvio, né? Então, uma mestra caingangue, uma mestra guarani e 2 mestres afros, né, no Rio Grande do Sul. Em 2017 veio a UF, né, os colegas podem colocar, e que fizeram um trabalho parecido com o trabalho da UFSB, de escutar os povos tradicionais do estado do Rio. Eu penso que vocês praticamente incluíram todos, né? E não sei se não todos, mas tem Guarani, você tem indígenas, povos de terreiro, jongo, caiçaras, repentistas, mais repentistas, e o povo também, você poderia chamar o complexo do samba, né, da cultura popular, né? Mas é claro que está faltando ainda aí. Mas está próximo da ideia de que a universidade traz a diversidade epistêmica que é a seu favor, que está na região e que não se escuta, não se observa. Esse desencaixe, como ele podia chamar, ele é geral. Ele não é específico de nenhuma das nossas universidades, eu acho. Eu acho que enraizadas, elas estão para serem construídas a partir de agora. Um exemplo que ele poderia dar interessante é do próprio Pará, né? Porque a UFPA está no campo do Guamá, que é um bairro tradicional de Belém, e quando escolheram que mestre iam trazer, descobriram que eles todos moram no meu bairro, só que nunca tinham entrado na UFPA, né? Podiam estar 10 minutos de ônibus. A distância física não reflete aí a distância gigantesca. Bom, nesse momento, então, por isso que eu penso que o projeto cresce depois de 2017, e ele foi aberto agora no mês de julho na Universidade do Roraima,
as opções, as escolhas também refletem o que a gente poderia chamar assim de você a palavra assim, um inconsciente epistêmico, vamos dizer assim, que nós só sabemos como que ele é a partir do que ocorre, porque eu imaginava de que seriam indígenas os que iriam primeiro para o Roraima, porque não, eles colocaram 4 mães de santo e pai de santo de 4 linhas de nações e mais um xamã, um xamã dos Yapuana. Por quê? Porque a compreensão dos professores é que o mais negado também no Roraima é a sua raiz afro, a sua raiz de religião de matriz africana. Então, na primeira edição já marca que as mães de santo e os pais de santo também compõem o Estado. Então, essa é uma decisão própria do conjunto de professores, das relações que estabelecem com as comunidades onde vivem, que pesquisam isso. Em Diamantina, vai começar agora em agosto, no final do mês, também na área da saúde, com mestras e mestres da área da cura, de raizeiras e cantos, bezedeiras, mais focado nessa área. E no Recôncavo também. Eu falo só mais uns 3 minutos para colocar o seguinte: nós começamos então esse processo com a disciplina. Então, o carro-chefe, assim, para tentar falar pela manhã, o que dá sentido ao Encontro de Saberes é uma disciplina que é ensinada pelos mestres, valendo créditos na grade dos cursos, e que coloca os mestres e mestras, a maioria deles, na verdade, são pessoas sem letramento nenhum, na condição do que o Lacan chama de sujeito suposto saber, como nós. Essa é a ruptura inicial. Logo em seguida, veio uma segunda ruptura, que foi, acho que, do ano de 2016 para 2017, que em 2016 nós fizemos um projeto com a comunidade Walapiti, em que fizemos um grupo de pesquisa, em que os mestres e mestras também são pesquisadores, não são professores, mas também são pesquisadores. Então fizemos um grupo em espelho, acadêmicos e indígenas, cada um com a mesma função na pesquisa equivalente, como o André esteve conosco. Né? Em 2017, com a Samira fazendo o pós-doutorado, o pós-doc, lá na UNB, ela tem o mestre bispo também como supervisor. Então, se o mestre ou a mestra vai dar aula, também pesquisa, também orienta. E depois, eu acho que eu poderia passar depois de vocês, é algo bem mais extraordinário também, que os mestres e mestras começam a entrar também como bancas de exame. Do ano passado para cá, então, eu estou monitorando, quer dizer, na rede do Encontro Saberes. Tivemos 2, eu acho que o caso mais espetacular ocorreu em dezembro do ano passado. Se eu puder mostrar talvez eu poder mostrar para vocês uma foto depois. Thalita Viana, uma aluna minha que fez o doutorado sobre o Congado em Minas, Itapecerica, e o mestre Deco, que é um mestre que aparece muito na tese, um grande mestre espiritual, ele veio para a banca. Também ele estava na banca. E na UFMG, esse ano, já teve um em abril, que um mestre de candomblé, um mestre de capoeira também teve na banca. E eu estive na outra, com a mestra Pedrina, que ela presidiu a banca, e ela assinou como presidente da banca. A Pedrina é uma mestra de Congado, e também de Umbanda. Então ela estava ali como presidente da banca. São rupturas que você diz que não é possível, né? Então, o que se apresenta nesse momento é que poderemos começar a contar, digamos, um próprio processo de descolonização e, se quiser, de refundação das nossas universidades em uma perspectiva que poderia chamar de inclusão epistêmica, ou seja, em que a universidade reflita a inteira diversidade de saberes do nosso país. E essa refundação implica que, se os mestres estão como professores, como pesquisadores, como examinadores, como orientadores, a universidade tem que reconhecê-los nesse lugar. Então, um outro ponto descolonizador é o notório saber, com ele eu paro. O notório saber é esse título, né, que você disse que a UFRJ tem, algumas universidades têm, outras não ainda, a UNB já tem, que é dado em geral às pessoas que têm graduação e que por alguma razão não fizeram a pós. Então, com o notório saber, eles se equivalem a um professor adjunto e podem também participar da pós-graduação.
estava dizendo isso pela manhã, mas eu repito aqui porque muitas pessoas não estavam lá. Para mim, em 2017, a Universidade Estadual do Ceará, depois que ela fez o Encontro Saberes, nós já tínhamos discutido o Notório Saber, que está em andamento na UNB, na UFMG, Juiz de Fora também, na UF, né? A Universidade do Ceará titulou os seus tesouros vivos, porque o Rio de Janeiro não tem, mas tem 5 estados do Brasil que tem a Lei dos Mestres, que é uma titulação, né, que o Pernambuco também tem, que a Assembleia Legislativa dá essa lei, aprova essa lei e abre um edital para mestres e dá uma verba vitalícia para os mestres. Então, o Ceará já tinha 58 mestres. Então, como era a Secretaria de Cultura e a Universidade Estadual outorgou o título de notório saber, ou seja, equivalente a doutores em culturas populares, aos 58 mestres que já haviam sido titulados até então no Ceará. Se a 10.639, fechando, para mim seria a primeira lei que começa um processo de descolonização, eu penso que o notório saber que a UES Estadual do Ceará outorgou aos mestres, para mim é a maior revolução epistêmica jamais ocorrida nas universidades brasileiras. A maioria desses mestres não tem letramento nenhum. Então eles podem dar aula na UES, na UVA, que é do Vale do Acaraú, e na URCA, da Regional do Cariri. Aí fica a possibilidade de você abrir um leque aí, né, um efeito dominó de que as outras universidades aceitem a titulação dada. E a UFMG, semana passada, não sei se alguns de vocês também devem ter conhecido, ela não tinha o instrumento do notório saber no regimento. Ela aprovou semana passada no regimento o notório saber para mestres tradicionais, colocando quilombolas, indígenas, afro-brasileiros. Aí começa um processo de preparar os memoriais dos mestres que já deram aula na UFMG desde 2014, para que então eles sejam titulados. Aí você tem um processo no conselho que passa por aqueles trâmites, né? Há uma relatoria com um memorial e o conselho vota finalmente o título de mestre e de mestras do notório saberes tradicionais, e eles então podem mais facilmente aparecer realmente como regente de cátedra, como professores temporários, visitantes nas nossas universidades. Este é mais ou menos brevemente o projeto, o movimento desse momento do Encontro Saberes. Por aqui, então. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu acho que agora a gente tem que fazer um encontro de saberes aqui entre a gente e deixar a palavra aberta para todos que quiserem se expressar, fazer um comentário, fazer perguntas ao professor. Então, eu não sei, a gente tem que fazer isso de uma forma organizada. A Bia vai me ajudar aqui com o microfone. Então, eu vou passar o microfone para ela e vão levantando as mãos. Eu vou tentando fazer uma ordem visual de quem levantou a mão, tá bom? Como a gente tem um tempinho reduzido e querendo aproveitar bastante a presença do professor Jorge, queria sugerir, a Áurea vai ficar lá atrás, com o microfone sem fio, e quem está mais aqui na frente, se puder, por favor, vir à mesa, fica mais fácil, né? Porque os microfones aqui têm fio. E aí a gente pode fazer um bloco de 3 ou 4 perguntas, passa para o Zé Jorge responder, e a gente verifica o tempo, se dá para abrir para o segundo bloco. Pode ser? Andréia, pode ajudar, tá? Alô. Estou como professora visitante na UFRJ, no PPGAS do lado FIX, mas o que eu queria comentar... De antropologia, de onde? Da? Sociologia do IFIX. Sociologia. Mas o que eu queria comentar é que por algum tempo eu fui pesquisadora da Unesco e nós fizemos há 3 anos atrás uma pesquisa sobre a lei em relação a saberes afro e de povos originais a nível do ensino médio. Tanto que publicamos um livro que está no site da Unesco
a reprodução da desigualdade em nome da igualdade, sobre racismo nas escolas médias. E o que nós vimos foi uma grave resistência em relação a essa lei a nível de ensino médio, principalmente por causa de uma orientação fundamentalista, ou seja, de professores e diretores evangélicos contra. E, inclusive, houve um retrocesso em relação ao espraiamento, à realização dessa lei a nível de ensino médio. Eu queria saber se já houve alguma avaliação em relação à recepção por parte dos alunos e outros professores em relação ao nível da universidade dessa tão bela trabalho de vocês do Encontro de Saberes. Obrigada, Jorge. Então, minha pergunta para te fazer, ela está relacionada com a linha do tempo que você nos faz um pouco. Quando você está nos colocando numa geografia do conhecimento, partindo dos pós-coloniais, como eles não leem a gente, mas nós lemos eles. Geopolítica. Nós lemos eles. Só que quando você chega nos decoloniais, aí eu não me convenci uma coisa, porque você fala, eles estão mais próximos na interface inglês e espanhol, a gente lendo eles, mas eles não. Aí fica o ponto do Paulo Freire. Para mim, um pouco nesse encontro, nesse processo da construção da proposta decolonial, o Paulo Freire tem um ponto muito forte. Eu queria que você contasse um pouco e que você tem aí para a gente. Boa tarde. Quero parabenizar aí o professor. Eu tenho uma questão, assim... Qual o seu nome? Meu nome é Luciene. A Lei 10.639, ela é ótima, maravilhosa, pegou, porém, para algumas áreas, sobretudo a área de humanas, né? Na própria lei mesmo fala história, literatura, artes, mas a gente tem uma outra área, né, que é a área, digamos assim, as hard sciences, que não conseguem, a gente não consegue se aproximar dessas áreas de conhecimento, né? Queria um pouco que o professor falasse como é que é esse diálogo com essas outras áreas, né? Sobretudo a área da saúde, que no caso me interessa, que eu estou agora fazendo pós-doutorado na Fiocruz, na COC, onde a gente vê sempre essa resistência com relação à questão da cultura popular, dos saberes tradicionais, da fitoterapia, seja na política educacional, seja na política de plantas medicinais e fitoterápicos, aonde o conhecimento popular, tradicional, ainda não conseguiu um lugar assim de destaque. Obrigada. Tem a quarta pergunta? Não, a gente pode passar para a resposta. Então tá certo. Assim que terminar a resposta do Zé Jorge, a gente verifica o tempo, tá bom? Professora Mary, não há havido, não tem, porque eu não tenho nenhum colega de nenhuma universidade que já tenha colocado essa questão. Até porque o Encontro de Saberes é uma matéria, por enquanto, ela é uma optativa, somente no sul da Bahia, que ela é um componente, que ela tem 2 ciclos, a UFSB. Então, o primeiro ciclo tem 4 componentes, enquanto saber entrou como um 5º, então torna-se um pouco como obrigatória. Eu tive uma videoconferência com eles segunda-feira passada e umas professoras estavam dizendo que sim, que pode haver, começa a haver alguns estudantes incomodados, mas eu acho que está longe de que isso seja um problema. Não, eu me referi aos professores que estão vivos, né, os colegas que estão vivos. Eles citam muito Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Ambos não estão mais entre nós há mais de 30 anos. Ou seja, eles não estão dialogando conosco.
Estão falando dos colegas que estão nesse sentido. Claro que Paulo Freire tem uma contribuição, mas ele não cita os processos daqui. Não existem cotas, é uma dificuldade de implementar cotas, como você sabe, na Colômbia, Peru também não tem cotas, né? Nem sequer México. Nós temos um imenso do movimento que fez aqui, eles não escutam, parece. Eles têm dificuldade de escutar. Eles vêm aqui, eles nos visitam. Mas eu nunca leio nenhum dos textos em que eles falam da grande transformação que foi o mundo das cotas no Brasil. É nesse sentido. A Luciene, eu poderia mostrar aqui, na verdade, não, acho que a lei de 10.679, o ponto que ela quis atacar foi o ponto realmente das humanidades. Até porque a imagem, o imaginário dominante, racista, ele veio, né, das áreas das humanas e contamina, tinge a leitura de que também, por analogia, os cientistas também serão brancos europeus. Os médicos também serão brancos europeus, físicos, os matemáticos, todos serão variantes de Kepler, certo? De Tycho Brahe, de Copérnico, algum de lá de Einstein, sempre será uma variante daquele mundo. Mas se eu quisesse mostrar, você podia me ajudar aqui num minuto aqui? Eu sei que tem meio que claro. Eu queria só mostrar só um quadro, André, você podia passar adiante para mim? Só um quadro da diversidade epistêmica que nós já temos até 2018. É um quadro que estou longe de ter as consequências de analisá-lo, porque ele é muito, muito poderoso o que está em jogo. Quer ver? Tem como fazer ele avançar? É só passar né? Que é o quadro que tem as áreas dos saberes dos mestres e as áreas dos saberes dos professores. Oi? Será que é porque ele ficou mais adiante? Será que ele ficou parado? Não sei. Um pouco mais adiante. Aqui, bom, esse é o quadro das edições do Encontro de Saberes, que já tem mais de 140 mestres que já deram aula nas universidades, pessoas sem titulação, né? Em 9 universidades, esse é um quadro que já está um pouco mais antigo, mas eu queria mostrar o quadro se você for passar um pouco adiante, para responder ela, eu queria mostrar um pouco mais adiante. Este aqui, só um minuto. Apesar de que nós temos 160 línguas indígenas no Brasil, né, nós somos uma universidade monocultural, monoepistêmica e monolíngue, em todo o país, do norte ao sul. Somente nesses anos nós tivemos, olha quantas as línguas indígenas: Axaninca, Guarani, Runicuim, Capó, Camaiurá, Craô, Cubel, Cuicuro, Matifu, Machacali, Tembé, Tucano, Xavante, Yanomami e Olabite. Mestres que vieram falando esse idioma e ensinando outra coisa, não necessariamente ensinando só essa língua. E além disso, com os mestres, né, de religiões de matriz africana, Kimbundu e Yorubá. Agora, um pouco adiante, para mostrar, respondendo um pouco a ela, as origens dos mestres, uma grande parte da comunidade de terreiros, uma grande parte indígenas, das comunidades tradicionais, né, de agroecologia, de economias sustentáveis e das agrupações populares. Mas é a outra epistêmica, e os professores também das áreas, você vê que tem também de exatas, da saúde, e um pouco mais adiante o quadro, pode passar mais para baixo. Esse aqui para mostrar o modelo Humboldtiano, que esse modelo assim, arborizante, podemos chamar assim, que é uma característica de quase todas, né? Mais para baixo, esse aqui pode deixar, esse aqui é da Unicamp, que reproduz o modelo Humboldtiano dos anos 70, do século passado. Reproduz exatamente o modelo de Berlim, de 1807. Um pouco mais adiante. O que virou o caos, assim, que viraram os institutos, eles perderam, inclusive, um pouco a noção, né, como o caso da UNB. Ela tem centros de todo tipo, você não consegue nem fazer mais uma lógica sequer Humboldtiana mais. É uma espécie de... Aqui é mais adiante, mais para trás. Possibilidade da transdisciplinaridade que está por trás também porque os encontros de saberes desafia, né, o campo também aqui. As ciências humanas, aqui as áreas nossas, estão presentes no encontro de saberes dos professores, e mais adiante, um pouco mais adiante, de cada mestre a gente está fazendo isso aqui, que é uma espécie de mandala dos saberes. Cada mestre são polímatos, né? Esse aqui é um mestre que é o mestre do Bumbo Meu Boi, Teodoro, um pouco mais adiante, André, a outra. Ele é um mestre que é de teatro, de música, de educação, é um líder político, um líder espiritual
as pessoas, né, vão acumulando mestrias em áreas, enquanto que nós vamos inibindo com os estudantes. Tá bom, um pouco mais adiante também a integração também dos mestres, o pensar, sentir, fazer. Eu pensei que aqui você tem uma noção da quantidade, você pode só ler saúde e cura, os mestres da espiritualidade, saúde e cura, meio ambiente, produção de alimentos, o que é isso daqui? As artes das performances, das celebrações, que é gigantesca, né? As tecnologias, esse qual é? E das lideranças. Então, Luciano, eu estou dizendo que, de fato, quando abrimos essa possibilidade, esses saberes aparecem. Os saberes também nas hard sciences também começam a aparecer. Acho que é isso que eu queria mostrar. Eu queria desafiar os alunos do EICOS, você primeira está ali, os alunos do EICOS aí que se preocupam com essas questões e se manifestar, fazer alguma pergunta, né? Pensa aí, moçada. Pode acender a luz aí de novo? Pode acender a luz aqui de novo? Então, aqui o Dani, Marta, tem uma pessoa lá atrás, Natália. Tá, Dani, você tem que vir aqui. Não, mas pode. Oi, boa tarde então, meu nome é Daniel, sou estudante aqui do EICOS, né, orientado pela Samira. E minha pergunta para o professor seria mais no sentido em relação aos ataques que a universidade vem sofrendo, principalmente a situação do CNPq, que a gente sabe. Como que fica agora o projeto diante desses cortes? Se existe alguma previsão da adaptação que vai ser necessária? Por aí mesmo. Primeira pergunta. Segunda, antes da Marta tem aquela, você tinha medido, depois a professora Marta e depois a Natália. Com quem que está o microfone? Aqui primeiro com ela, primeiro com ela. Eu tenho Emílio, ela, você, Emílio, depois a professora Marta e a Natália. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande e é um prazer te encontrar de novo, Zé Jorge. E a minha pergunta, ela vai no seguinte sentido: nós já temos na universidade, desde 2010, quando nós tivemos os primeiros estudantes quilombolas e indígenas ingressando na universidade, nós trouxemos para a universidade os seus mestres também. Então, esse cenário, né, de os mestres virem dar aula, presenciarem em bancas, fazerem rituais antes das bancas de defesa, é uma realidade assim que a gente já tem há bastante tempo. E eu queria fazer uma pergunta bem específica, porque o meu projeto e o meu papel dentro da universidade é, de uma certa forma, relacionado ao acompanhamento pedagógico, principalmente em relação ao letramento acadêmico desses estudantes. E com o passar do tempo, eu fui sentindo que, quando a gente tem essa expectativa de que eles escrevam TCCs, escrevam artigos científicos, escrevam teses de doutorado, dissertações de mestrado, né, dentro de um formato absolutamente padrão, colonizado, que é o nosso, né? Ou que toda a produção de conhecimento que nós exigimos na universidade que esses alunos tenham segue a nossa não indígena, né? A nossa branquinha. Isso foi, com o passar do tempo, me parecendo uma grande violência, né? Uma grande violência epistêmica. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido, Zé. O que a gente pode pensar, ou até onde a gente pode ir em termos de flexibilizar ou abrir formas de produção de conhecimento desses sujeitos dentro da universidade, que não sejam nesse formato padrão, CNPq, Lattes, teses, etc, etc. Ou seja, a gente pode pensar em outras formas de produção de conhecimento, e a universidade, e principalmente, né, porque é óbvio que a resposta já estou prevendo que sim, mas como a gente lida com a resistência da universidade brasileira, dos colegas, dos programas de pós-graduação em relação a isso?
Boa noite. Eu acho excelente essa oportunidade de nós discutirmos a questão do diálogo dos saberes, porque eu acho que isso vai implicar uma mudança paradigmática do próprio funcionamento da universidade brasileira a médio e longo prazo. E aí eu retomo o comentário da colega, que se refere à resistência para a mudança, né? Na pós-graduação, o que a gente vê é uma proliferação cada vez maior de cursos interdisciplinares, né? Que para nós é até difícil de gerenciar, CAPES e CNPq estão colocando isso em questão. Mas na graduação, a resistência é brutal à mudança. E a grande questão é que esses jovens que estão sendo formados na graduação serão os líderes amanhã. E esses jovens, eles ainda estão submetidos a uma deformação de um pensamento acrítico, disciplinar, monolítico, incapaz de, inclusive, construir diálogos entre as disciplinas, que dirá com os saberes tradicionais. Então, quer dizer, como enfrentar, em primeiro lugar, essa resistência que vem dos próprios jovens que são deformados no nosso sistema monolítico, para que a gente construa um modus operandi, um outro paradigma para a universidade brasileira. A segunda questão que eu gostaria de ouvi-lo também é que eu tenho observado, inclusive na pós-graduação, na nossa inserção, tanto em políticas públicas quanto no próprio EICOS, a gente está começando a ver um movimento inverso de alunos e estudantes europeus que vêm para o Brasil exatamente porque eles encontram aqui uma mudança paradigmática com relação a outros saberes, interdisciplinaridade, etc., que eles não encontram no sistema cartesiano de lá. Então, a gente começa a ver uma mudança de fluxo, quer dizer, o que está sendo um processo de decolonização, mas um processo de reversão desse processo, que ainda é muito sutil, mas eu gostaria de ouvi-lo, porque no nosso caso isso está aparecendo de uma maneira bastante evidente. Oi, professor, boa tarde, tudo bom? Eu sou Natália, doutoranda do programa EICOS. Está muito perto? Não, coloca mais perto. Mais perto? Melhorou? Tá bom. A minha dúvida é de ordem burocrática mesmo. O senhor falou de, enfim, de mãe de santo, de pai de santo, de mestres do saber tradicional que foram incorporados, enfim, que chegaram a presidir bancas. Mas como é que se resolvia a questão burocrática deles não terem o título de doutores mesmo? Porque, pelo menos aqui no programa, se você não tiver doutorado, você não pode participar de uma banca, oficialmente falando. Eu queria saber se nos outros programas é a mesma coisa e se sim, como é que isso foi contornado, porque é bem interessante. Só isso. A última pergunta agora do Emílio e a gente faz de novo, tá bom? Ele faz a resposta e a gente avalia o tempo. Boa tarde. Eu tive o prazer de presenciar a aula inaugural, né, daqui do EICOS, no início desse ano, que a mestra Maria, ela trouxe várias contribuições, e uma delas não sai da minha cabeça, eu tenho espalhado pela UF toda vez que eu tenho oportunidade, que era, entre elas, uma frase que era assim: antes da gente entrar numa fazenda, né, os espíritos entram. E aí ela traz uma dimensão da espiritualidade como uma dimensão de força e guerra, que é uma discussão que a gente raramente faz, né? Principalmente os iniciantes que trabalham com a dimensão da espiritualidade. A gente joga espiritualidade e cultura para um lado, política e guerra e força para outro, né? Como se elas não andassem visceralmente juntas, né? E aí eu queria ouvir do Zé Jorge como é que ele tem visto a relação, as contribuições, né, que os mestres trazem nessa dimensão política, né, que é uma questão que a gente está urgente, né, de aprender novas formas de enfrentamento, novas formas de guerra nas circunstâncias atuais. Era isso. Se eu pudesse, para responder a última pergunta do Emílio,
queria mostrar uma foto, mas está num outro PowerPoint, eu teria que encontrá-la aqui, que está na mesa. Não sei como é que eu faço para... São duas fotos, não sei se... Você podia fazer favor para mim aqui? Aquele outro, mas no momento que eu for falar, responder o Emílio aqui, que é o último, né? Então, aquele que está, esse, né? Aquele de Viena, esse aí. Tirei, mas eu posso te trazer. Porque ele gravou na mesa, ele está aí no... Chama, esse, exato. Ele está lá no final. Mas eu posso até inverter, porque a Natália também fez uma pergunta sobre burocracia, que eu acho que se combina com a observação do Emílio, talvez eu poderia responder ela. O que eu vou falar aqui mais? Agora coloca ela bem mais para o final. Tá. Essa mesmo. Faz favor para mim, coloca bem mais para baixo. Aqui tem a linha do tempo, mas coloca bem as últimas fotos. Aqui são algumas das fotos dos mestres. O mestre do Congado, o mestre do Mãe de Santo. Talvez eu poderia falar em relação para os mestres do encontro família, no encontro com os professores mais adiante. Aqui, podia parar nessa aí um pouco antes. Eu queria... Acho que eu vou responder ao Emílio primeiro, acho que até, que é o seguinte, para mim esse é algo bem extraordinário, que em dezembro de 2018, a Thalita Viana, que ela vai estar aqui, defendeu a tese de doutorado, até é uma professora da UF, ela está lá também, e o professor Guilherme Sá, e o professor Rubens, que é da UFMG, e o mestre Deco, também está ali. É o seguinte, ele é o que antes seria o principal informante, né, da tese, né, do reinado. Então ele veio para a banca, então no dia anterior ele foi e preparou o instituto e o auditório para a defesa que ocorreria no dia seguinte, porque é uma defesa sobre o reinado. Então ele veio à tarde do Batalita e trouxe umas coisas que ele colocou em cima da mesa, eu vou mostrar para vocês. Aí quando ele foi, eu fui apresentar para ele o instituto, ele chegou na minha sala, eu estou dizendo isso exatamente porque tudo isso para mim é parte desse... Quando a gente rompe esse dique, né, de um mundo cartesiano que separou o corpo e a alma e um mundo racionalizado. Então ele entrou na minha sala e ele viu um tambor. Falou, não, eu ganhei de presente dos Arturos, que eles já vieram aqui em 2011 e 2017 eles trouxeram de presente para mim. Então eu vou tocá-lo. Vou fazer o seguinte, amanhã eu vou pegar esse tambor e vou entrar na sala na hora da defesa, pedindo permissão para entrar e toco ele. Ele estava lá com um presente que eu recebi, porque eu não toco tambor de congado, mas ele sim, né, porque ele é o mestre congado. Então assim, ele recebeu dos Arturos, que tiveram em 2011, depois de 2017, o tambor estava lá como se ele fosse para finalmente o tambor ser usado por um outro mestre congado. Então no dia seguinte, ele, se você observem aqui, eu vou mostrar um pouco adiante. Pode para a próxima? Aqui está a Thalita, Elisa Rubem, e olhem aqui. Ele colocou sobre a mesa, né, um preto velho, uma preta velha, e 3 mestres, como ele chamou. Ali tem Arruda, Guiné e Alecrim. Olha adiante. Então ele está dizendo o seguinte: presentes naquela sessão de exame de doutorado estavam as 3 entidades. E ele também lá. A ideia de que quem examina é só nós, né, com o cérebro, etc., né, mais ou menos dentro dessa caixa, como diz o Wittgenstein, que eles se iludem, achando que está aqui dentro o saber, né? Ou o Rupert Sheldrake, que diz que só o materialismo do século XIX pode acreditar que a mente está sempre só dentro dessa caixa. A mente está muito maior que isso, né? Esse é o Rupert Sheldrake, né, na nova concepção de ciência. Que ele abre telepatia para as pessoas. No caso do mestre Deco, ele estava vendo também. O que para nós é invisível, para ele é invisível. Então, como
Ele não está sequer no mundo suprassensível. São as plantas que são as entidades. São as plantas que têm o conhecimento e elas estão ali para avalizar também, avaliar o conhecimento da Thalita. Quero dizer o seguinte, isso aconteceu na UNB em dezembro de 2018. Trazer os mestres, todos são pessoas espiritualizadas. Não conheço um que não seja. Não é que a gente escolha mestres espiritualizados. É que mestres e mestras que vêm, sejam artesãos, sejam marisqueiros, todos têm algum cultivo espiritual. Então, um outro campo que estava fora, que nós não sabíamos como lidar, que é o campo da espiritualidade, aparece. Então, esse é o exemplo que eu queria lhe dar. Eu, pessoalmente, não uso as metáforas que você está usando. Eu não falo em guerra, eu não uso esses termos. Mas tudo bem que você use. Mas, assim, eu usaria outra... Eu não estou montando máquina, para mim não é montar máquina de guerra, pelo contrário, é mais um desarme, é um né? É mais um desarmar do que rearmar-se. Mas enfim, nesse caminho eu acho que o exemplo do mestre Deco responde. Aí eu queria ligar o que você... Natália? Sim, você está me perguntando, você tinha me falado. Não, eu acho assim, isso está escrito em algum lugar? Só pode examinar uma tese, está escrito em alguma parte? Ou isso é um pressuposto? Hein? No meu caso, a gente teve uma experiência de uma amiga próxima que na defesa convidou uma professora que era mestra e ela não pôde, ela teve que... Aquela professora não pôde nem assinar a ata dela, porque era mestra. Eu acho que assim... Aí eu acredito que esteja no estatuto. Você acredita, precisa olhar bem o estatuto, para saber se não tem alguma brecha nele. Porque às vezes é difícil um texto que seja totalmente coerente, né? Que só pode ser... Tá vendo? Então, só para falar uma coisa, o nosso programa nós deliberamos que pode, mas para respeitar a legislação interna, que a banca, por exemplo, mestrados são 3, doutorados são 5. Então a banca tem que ter, de mestrado tem que ter 3, e essa pessoa seria mais um. Tudo bem. Né? Para manter aquele número obrigatório. Então essa foi a decisão que nós tomamos internamente, mas não é regulamentar. Não, Natália, pode falar. Ele não pode presidir nesse caso, né, amigo? Não. Eu penso assim, que a lógica descolonizadora, ou como toda a lógica antirracista, é uma lógica de intervenção. E depois você legitima a intervenção que fez. Você não vai preparar um terreno, obrigado, para depois, você não vai preparar um terreno, porque quanto vai necessitar para preparar esse terreno? Quantas décadas? Então você faz. E depois você vê como é que você legitima e reorganiza o mundo burocrático, jurídico, etc., em função do que você fez. Então a UFMG, ela fez uma insurreição, a palavra é essa. A mestra Pedrina, ser presidente de uma banca é uma insurreição. É uma insurgência, mas está lá. Se alguém quiser, que entre na justiça contra o doutorado da Bárbara Altivo. Porque tem uma pessoa ali naquela banca. Faça isso. A gente leva isso adiante. Claro, não foi assim com as cotas? Não teve que chegar depois no Supremo? Para dizer que sim, é constitucional? Se você fosse esperar chegar ao Supremo, para depois você abrir cotas. Nós abrimos cotas em 2002, 2003, o Supremo decidiu isso em 2012, 10 anos depois. Então pode ser que é o que você está falando, esse campo burocrático, ele vai resistir, mas você avança. Deco, o que eu fiz? Eu fiz um diploma do INCT, reconhecendo que ele foi membro da banca. Ele não conseguiu fazer como... A da Pedrina foi o mais avançado, porque está como é que chama? Na ata da UFMG que ela presidiu a banca. Isso é incrível. Por quê? Porque eles já estão com o INCT, com o Encontro Saber desde 2014, 14, 15, 16, 17, então as pessoas vão avançando. Por que ela não vai assistir a banca? Por que ela vai participar da banca? Então eu entendo a burocracia, ela está ali, mas ela também se refaz o tempo todo, né? Então a gente tem que avançar e depois ver, como você falou, se abriu essa exceção aí, né? Mas o colegiado, então já é uma primeira cunha, como você diz, é um primeiro passo
de um processo de legitimação que pode demorar muito mais, mas você vai levando precedentes. Você vai avançando com os precedentes. Como o bispo que vai aparecer agora, vai ter o que é seu co-supervisor. Então, são precedentes que a gente vai marcando, né? Aí alguém me pergunta, bom, eu vou às outras perguntas. Não, Daniel, eu não tenho uma resposta para você. Nós estamos agora, né? Eu não posso antecipar, né, desastres. Não posso fazer isso. Não é possível isso. Se nós estamos num momento... Olha que coisa maravilhosa de manhã, eu vou abrir, o pró-reitor disse que vai abrir um complexo de saberes tradicionais no FRJ. Isso é uma coisa extraordinária, não foi essa manhã? Não foi então? A gente está celebrando que estamos avançando. A gente tem que mudar para isso aí, eu acho. Letícia, tem uns exemplos, né, do acompanhamento pedagógico. Eu acho que as rupturas, elas são inevitáveis, que elas vão abrindo como um leque de rupturas, inclusive que imprevisíveis. Nós não temos sequer assim, de cá nós vamos prever que a gente vai fazer isso, isso, aquilo. Nós não sabemos. A FURG pode avançar numa área, como o FMG avançou em outra. Você conhece a Luanda Cito, né? A Luanda fez o doutorado em cima dos TCCs dos indígenas da URGS. Isso já é um campo de conhecimento, né? E entram as cotas, entram os indígenas, eles não estão escrevendo TCC no mesmo padrão eurocêntrico, então você tem um novo letramento que vai surgindo. Então a ideia de que você tinha, num primeiro momento, desculpa se eu estou fazendo uma resposta longa demais? Não. Então peraí. Seria assim, eu vou retroceder um minuto para dizer assim, nós fomos preparados, quando começaram as universidades, num campo previsível. Os professores eram todos brancos, os estudantes brancos, funcionários também. O conhecimento era eurocêntrico, então um professor ou um professor em sala de aula se encontrava com um estudante que ia fazer a mesma coisa que ela ou ele fazia. Isso na antropologia é o exemplo clássico disso aí, quer dizer, um antropólogo tem faz a sua pesquisa de campo em algum lugar e tem seus informantes, os seus nativos, então ele fala em sala de aula para os futuros antropólogos farão a mesma coisa. Vai a algum lugar, encontra os seus nativos, os seus informantes e faz a etnografia deles. Quer dizer, uma reprodução direta, né, da relação entre docência, ensino e pesquisa. Quando começou as cotas, rompeu isso pela primeira vez no Brasil. A sala de aula não é homogênea mais. Antes você está imaginando uma sala de aula homogênea do ponto de vista do capital cultural, racial, de classe e de formação eurocêntrica. Era muito próximo, todo mundo, muito parecido. A formação dos professores, a condição racial dos professores, a condição epistêmica e capital cultural, e imaginando o mesmo capital cultural nos alunos. Agora, os estudantes não terão o mesmo capital cultural e alguns nem querem ter o capital cultural que os outros têm. Porque estão relacionados com comunidades que têm o seu capital cultural que querem promover. Então, por um lado, o corpo discente, ele ampliou os leques do que significa ser discente de uma universidade pública no Brasil hoje. É o quê? É um cotista, ele é indígena, quilombola, é negro, é um estudante branco de classe média. Agora, antes era a ideia que era branco de classe média, era o genérico, agora não é mais. Significa que a formação pode não ser toda igual para todo mundo. Se nós caminhamos de um universo monocultural para um universo intercultural. Todo esse debate que a gente está falando aqui está dentro da interculturalidade. A interculturalidade discente. E vamos ter que ter depois também a interculturalidade docente. Nós não temos nem minimamente o número de professores negros que precisamos. Não temos professores indígenas como precisamos. E não temos mestres. Estamos começando agora. Então a interculturalidade docente e discente faz com que nem todo mundo saberá a mesma coisa. Nem todo mundo terá a mesma trajetória. Nem sequer precisa fazer os mesmos cursos e aprender as mesmas coisas. Logo, não vai escrever TCC do mesmo jeito. Então, nós estamos na linha, como você está dizendo aí, de flexibilizar as formas. Como você está dizendo. É disso que se trata. A oralidade pode ser agora parte do TCC. Nós não estamos trazendo mestres orais para dar aula? Os estudantes também podem, uma parte dele pode ser assimilado oralmente.
teatro em Brasília tem o chamado diplomação, né, que é uma peça. Quer dizer, no teatro, por exemplo, nas artes performáticas, é claro que tem uma parte de oralidade que nunca saiu, né? A transmissão é oral também, não é só escrita. O TCC não é só de teatro, não é só escrever, né? Não é isso? Dança, então, já é uma parte da oralidade, já está presente. O que a gente vai fazer é aumentar essa parte para mais. De repente, um estudante indígena da arte de saúde, uma parte é o saber de plantas, o saber de saúde que essa pessoa tem, ou esse estudante. E por quê? Porque pode ter, inclusive, mestres de raizeiras da banca, que vão avaliar de outra maneira o saber dessa pessoa, né? Desse estudante que está terminando. Então, eu acho que nós estamos falando aqui de um campo muito homogêneo, monoepistêmico, monocultural, não é isso? Monológico. Ele passa a ser um campo dialógico, pluriepistêmico, intercultural, e interclasses, e interracial, e interétnico. Vamos ter que nos preparar para essa realidade, porque as nossas universidades não foram fundadas assim, para fazer isso. Mas isso é o que somos, e já começamos a ser agora. Então, o que você está dizendo é a linha de frente. Os TCC não podem se homogeneizar mais, eu acho. Não pode estar esperando a mesma coisa, o mesmo letramento. São letramentos e oralidades. Não é? As duas coisas vão ter que entrar. Eu acho que como... você perguntou de lidar com a resistência, parecido com a professora Marta. Bom, você fala da resistência à mudança. Olha, mais ou menos, porque não está havendo essa resistência ainda. Nós não podemos também... a UFMG sente-se orgulhosa da formação de saberes tradicionais que ela tem lá. A banca da Pedrinha foi em abril, ninguém contestou essa banca. Certo? Então, tem uma legitimidade já aí, né? A banca também de dezembro do UNB, ninguém contestou essa banca. Certo? Então, se existem resistências, assim, eu só diria assim, eu só me mobilizaria se aparecer concretamente. Enquanto ela não aparece concretamente, ela não tem que entrar no quadro mental. Porque senão é um fantasma que você está mesmo colocando. Espera para saber, né? Sim, se os conhecimentos acríticos dos estudantes, eu acho que você está falando dessa maneira. Essa formação eurocêntrica, monocultural e monológica, provavelmente ela está muito em crise. Ela não responde. Daí, você está dizendo que eu acho que a presença dos mestres é inspiradora para os estudantes. Isso você perguntou, quem foi que me perguntou se a gente já tem alguma... sim. Que é o que a gente está procurando fazer também, né? Assim, qual é a consequência da presença dos mestres, a gente tem que acompanhar isso mais. É muito inspirador para os estudantes assistirem às aulas dos mestres. São pessoas de uma amorosidade muito alta, de uma alegria impressionante, como muitos deles são, né? E isso toca outras coisas, toca outras chaves, né? Do sensível, do afetivo, isso vai transformando também. Então, isso são outras portas que se abrem. Por isso que eu acho que isso é possível ampliar por aí. Acho que são essas as respostas. Emílio, os espíritos entraram, desculpe, só para terminar. A Maria Muniz disse que os espíritos entraram quando ela entrava na fazenda. Eu estou te dizendo que os espíritos entraram na UNB numa banca de doutorado em dezembro de 2018. É isso que eu quero. O tempo está terminando, eu vou aproveitar que eu estou aqui na mesa, eu vou falar umas coisas aqui. Eu estava pensando muito nessa questão que o Emílio levantou da espiritualidade, foi interessante que você terminou com isso, porque eu estava pensando aqui, eu não trabalho com comunidades tradicionais, né? Eu não tenho esse vivido, né, prático na minha vida como pesquisador, mas eu estava pensando na questão dos povos indígenas, por exemplo, que tem um universo, né, de sentidos que não tem nada a ver com aquilo que foi construído historicamente dentro
da sociedade ocidental, né? Então, a sociedade ocidental, as universidades foram criadas na Idade Média, né? Aí elas se tornaram modernas, e elas se tornaram modernas quando elas fizeram uma divisão, né, de discussões que tinham dentro da filosofia tradicional entre a dimensão da razão, a dimensão das paixões, né, e a dimensão da ética. Então, se você conversar com o Indy Yanomami, eu já li muito sobre as histórias, as crenças, né, que eles têm, logos, patos e etos não se distinguem, né? Então não há uma divisão, né? Nós fizemos uma divisão, né? Então a universidade, ela virou o campo do logos, é o campo da razão, né? A filosofia começou a cuidar lá do patos, né, da questão das paixões, da prática do vivido diário, da questão do bem, do bom, do ruim, né, do bem e do mal, que é um campo também que é da ética, que é o campo da apreciação do sublime, né, o que é belo, que é um juízo de gosto, né? Então, eu estava pensando, porque nós pensamos assim, a filosofia se dividiu em três, que são esses três campos que eu falei. A ciência, ela fica no campo do logos, e é isso que a gente quer dos alunos, é isso que a CAPES quer, é isso que o CNPq quer, que a gente publique coisas que estão dentro daquele campo. Então, quando a gente pensa que a universidade é moderna e que nós estamos aqui, eu como professor e todos os outros professores, como instrumentos do modernismo, né, porque a gente está interiormente colonizado nesse modelo, né? Então, um outro modelo, eu diria que não seria ser índio, né? Mas o que está sendo colocado aqui, eu gostaria só que o professor falasse sobre isso. Para mim seria uma quebra, né? Um desmantelamento dessas divisões, né? Entre a razão, a paixão e o pensar sobre o belo e sobre o bem, de modo que a gente construa um caminho em que o sentido daquilo que a gente explora com pesquisadores seja um sentido pleno, completo, onde todas essas dimensões são contempladas. Eu acho que aí nós estamos falando também de espiritualidade. Agora, isso aí eu só queria levantar a peteca, você fala o que você quiser. E depois eu só para avisar vocês, nós vamos ter 12 minutos, mas antes de todos irmos embora, da última palavra do professor, eu tenho um aviso para dar para vocês, fiquem todos ali. Eu estou aqui também. Bom, Newton, vou pelo final do princípio, né? Você fala do sentido pleno. Essa inquietação que você está levantando também está no mundo europeu, no mundo moderno. A Carta da Transdisciplinaridade, né? Edgar Morin, Bacalhau Nicolescu, acho que o ponto 5 da carta, ela fala, né, que a transdisciplinaridade avança não só nas ciências exatas, não só nas ciências e as artes, mas inclusive do que eu acho que ela chamava da vida interior. Certo? Ou seja, eles estão colocando aquilo em La Rábida, em Portugal, no convento, né, quando eles fizeram a carta da transdisciplinaridade em 1994, né, quase como também como um desejo, uma projeção, né, de uma integração que eles têm mais dificuldade de fazê-lo, porque não estão as pessoas que têm essa vida interior plena e rica e exercitada, como nós temos aqui. Então eles lançaram aquilo também como postulando quase racionalmente, está faltando e nós precisamos integrar a espiritualidade. Nós estávamos fazendo um movimento oposto, nós tínhamos essa possibilidade e estavam rejeitando, estavam para virar como eles, virar modernos, né? Desencantados como eles. A presença dos mestres vai mostrando o caráter desse mundo que você está dizendo, desse sentido pleno, que ele não é apenas uma fantasia e uma projeção e um desejo. Ele é concreto, ele existe. Maria Muniz mostrou isso, qualquer um deles.
Então, eu acho que a presença dos mestres é o caminho que nós temos com o diálogo. Citando aqui o que o Emílio fala, nós somos uma dupla, um duplo outro, né? Nós não conseguimos ser o que somos e não conseguimos ser aqueles que os outros são e que nós queremos imitá-los desesperadamente sem consegui-lo, né? Talvez o enraizamento com os... desculpe, aí me levaria um minuto mais. Tem mais um ponto. Ensino, pesquisa, orientação e bancas. E tem um quinto, que é coautoria. Nós começamos a produzir conhecimento junto com os mestres e mestras. Aí eu queria dar um exemplo um pouco nessa linha aí. Cria-se, da mesma maneira que nós, professores, parceiros, que estamos dialogando com os mestres, vamos crescendo e enriquecendo com a presença deles, eles também enriquecem, aumentam o seu conhecimento por estar presente nas universidades, né? Há da parte deles também um crescimento. Eu escrevi isso aqui ontem para dizer aqui, né? Os mestres também crescem. E eu queria só dar um exemplo disso, que na UFMG, em 2015, veio uma mãe de santo, Efigênia, e veio com a filha dela, que da minha mãe de santo, Makota Kidoyali. Então ela participou do Encontro de Saberes e depois ela escreveu um texto incrível no Facebook dela, né? Dizendo que como a universidade está adoecendo os estudantes. Aí me mandaram esse texto, eu fiquei muito impactado com esse texto e conversei com ela longamente, mais de uma hora, com a Makota Kidoyali, Cássia Cristina Makota Kidoyali. E ela falou assim, que ela disse que percebeu que os professores são inseguros, os professores não conseguem se colocar bem em sala de aula e que os estudantes estão muito doentes, etc. Aí nós tivemos uma audiência no dia 10, agora uma audiência na Câmara de Deputados sobre o Encontro Saber, eu estava junto. Aí nós tivemos a ideia de escrever um texto, né, sobre saúde mental em ciências sociais, para uma revista da UNB, e falei, vamos fazer com a Makota. Então a Makota escreveu já um novo texto de umas 4 páginas mais. Ela tem uma reflexão sofisticada sobre a nossa condição. Isso não era possível sem alguém que está nesse caminho, que está dizendo aqui, que está mais próximo de um sentido pleno. Porque ela está vinculando, né, ela está fazendo uma ressonância com os nossos patos, com os nossos ethos e com os nossos logos. Então aí ela fez algo maravilhoso, que ela diz assim, a questão das cotas, com K, porque ela é uma cota, certo? Ela é uma cota que são as cotas. Então a questão das cotas, elas são as cotas. O significante maravilhoso. Né? Maravilhoso, as cotas, as cotas. Ela é a cota, provavelmente dito. A cota epistêmica, né? Então nós estamos escrevendo isso com uma cota que dói ali. Então acho que tentando puxar, eu acho que não será o modelo europeu mais. Se a gente consegue levar isso adiante, a gente vai construindo um modelo próprio. Tendo aí a disposição, né? A gente avança. Mas a ideia de um saber integrado, uma epistemologia do cosmos vivo, é mais ou menos a base de que todos os mestres, né? Interespecífico, né? Isso é a relação com a natureza, a relação com as plantas, com os animais, com todo o cosmos. Né? Isso, tudo isso que está em jogo pleno, com isso a gente pode abrir para isso, eu acho que seria mais ou menos um exemplo. Vamos aplaudir o professor, né?